Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, pela graça de Deus, estamos caminhando aqui na nossa matéria de soteriologia e estamos já chegando ao final da nossa matéria, tá ok? Então estamos tratando acerca de temas muito relevantes, falando acerca da salvação, já falamos sobre arrependimento, já falamos sobre a regeneração, né, a chamada palinquenesia, tá ok? Agora vamos partir para a conversão e como é importante tratarmos acerca de conversão, porque infelizmente não temos visto muitas igrejas empenhadas num processo autêntico de conversão em relação ao chamado para o evangelho. Então muitas pessoas têm tentado convencer pessoas a partir de argumentos que demonstrem para elas ser o evangelho uma vantagem para suas vidas, uma vantagem pessoal, uma vantagem financeira, uma vantagem para a sua vida sentimental. Então prometem um falso evangelho que estaria reservando para eles bênçãos abundantes aqui nesta vida, né? Simplesmente trocar a sua vida de desgraça, trocar a sua vida de dificuldades, trocar a sua vida de perdas por uma vida de intensos ganhos a partir da entrada, né, para esse evangelho que tem sido comercializado a partir de muitos púlpitos. Então vemos que esta chamada não é a chamada bíblica para a salvação. Então quando nós observamos alguém que está comprometido com a palavra de Deus, ele chega logo ao entendimento de que o chamado principal do evangelho, né, da mensagem de boas novas de salvação, o chamado principal é fundamentalmente apontar para o homem, muitas das vezes até confrontar pessoas com a verdade. Então a palavra de Deus confronta-nos com a verdade em Cristo Jesus. E a verdade é que todos somos pecadores, como Paulo deixa isso muito claro na sua carta aos Romanos, por exemplo, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o evangelho, num primeiro momento, ele nos confronta, né? Ele aponta para nós a nossa realidade, mostrando a nossa situação de condenação em pecado, mas também nos descortinando todo mundo de esperança em Cristo por meio da sua graça salvífica. Então temos aí a confrontação do pecador, o Espírito Santo de Deus, por exemplo, que interage com o homem, como diz o Senhor Jesus Cristo, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo, e a partir desse convencimento, a rendição da pessoa ante o seu Salvador, para que o seu Salvador possa então comunicar a ele esta graça salvífica, justificá-lo diante de Deus, atribuir a ele, imputar a ele a sua salvação, imputar a ele a sua obra salvífica realizada plenamente na cruz do Calvário, quando ele disse está consumado, todo o plano da salvação consumado ali na cruz do Calvário, imputado a ele agora, ele plenamente justificado diante de Deus, a entrada do Espírito Santo de Deus na sua vida, trazendo regeneração, ele sendo feito agora uma nova criatura em Cristo Jesus, ok? E a partir dessa nova realidade que ele vivencia, uma conversão verdadeira, uma conversão real, não um convencimento apenas, a partir de promessas e coisas que ele entenda serem vantajosas para a sua vida atual, sua vida cotidiana, mas sim uma conversão, né, e uma rendição total ao senhorio de Cristo para uma salvação plena, né, e para adentrar as mansões celestiais, né, para adentrar ao plano perfeito da salvação em Cristo Jesus, ser de fato uma nova criatura, ter fé salvífica, arrependimento verdadeiro, arrependimento sincero, mudança de mente, que é a metanoia, né, a total rendição da mente à verdade que é Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a pessoa está totalmente aberta para a influência do Espírito Santo de Deus, aberta para a verdade que é Cristo Jesus, e de fato com essas atitudes de fé, de arrependimento sincero, produzir então uma conversão eficaz, quando a pessoa de fato muda sua rota e passa a caminhar agora para perto de Deus, passa a caminhar agora para a plena comunhão
com o Senhor Jesus Cristo, né? Então passa a ter iniciativa própria no sentido de santificação. Ele é santificado por Cristo Jesus porque foi justificado, porque os seus pecados foram plenamente perdoados, porque ele está salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas a partir de então, ele quer, e esta é uma das manifestações dessa nova natureza em Cristo Jesus, ele quer mais de Deus, ele quer mais da presença de Deus, ele quer mais santificação. Ele quer se dedicar cada vez mais, né? Ele quer aperfeiçoar-se e estar de acordo com a vontade perfeita de Deus. Ele quer viver uma vida cristocêntrica a partir de então. Então temos aqui, tratando acerca de conversão, significado etimológico, que diz: veja, a palavra conversão é construída pelo prefixo com, total, completo, e pelo sufixo vetere, virar, conversão, né, com e vetere. Trata-se de uma palavra latina que significa virar totalmente para a direção oposta. No grego se usa epistrefo, que tem o mesmo significado. Seu uso na doutrina cristã tem o sentido de uma total mudança de atitude e propósito. E diga para mim se não é essa uma das maiores necessidades da igreja atual. Dedicar-se numa pregação eficaz do Evangelho, dedicar-se numa pregação do Evangelho integral e tal qual ele é, sem manipulações, sem modificações, sem dar uma transformada, uma modificada, uma embelezada para tornar a mensagem mais agradável aos ouvidos, mas sim a pregação do Evangelho tal qual ele é, para que assim, provocando as pessoas, confrontando as pessoas, mas também descortinando diante delas uma perspectiva de salvação e de comunhão plena com o Senhor Jesus Cristo, elas possam então vivenciar uma conversão perfeita e verdadeira, possam ter uma mudança real de vida, né? Para que a mulher que se prostituía agora, a partir do encontro com o Senhor Jesus Cristo, como aquela mulher, aquela samaritana que teve um encontro com ele ali no poço de Jacó, ter a sua vida transformada e passar de mulher marginalizada para uma missionária comprometida com a proclamação da verdade de Cristo Jesus, como ela foi para os seus concidadãos. Ou o ladrão que no último momento reconheceu o seu erro e também soube enxergar a santidade, reconhecer a honestidade, a pureza daquele que estava crucificado ao seu lado, dizendo que nós merecemos estar aqui, dizendo para o seu outro companheiro do outro lado, todavia este nada fez. E o que é a conversão, senão quando o pecador reconhece esse pecador, porque o que temos visto hoje é muitas pessoas dizendo arrogantemente que de nada se arrependem, como se todas as atitudes delas fossem automaticamente justificáveis e perfeitas. E pode dar desculpa que quiser, mas isso denota sim a arrogância, a petulância, a irreverência diante de Deus e diante da sua verdade. Então, quando alguém dá ouvidos à voz do Espírito e passa por esse processo de conversão, uma das primeiras características é reconhecer-se pecador. Ele se reconhece pecador e a partir desse reconhecimento é possível então ele passar por uma transformação, por uma mudança, por uma conversão. E alguma pessoa convertida, ela vai interferir na sociedade a partir do bom exemplo que ela se torna. E nós temos infelizmente visto a igreja evangélica aumentar muito em número, ela crescer extraordinariamente, ela acumular números, acumular fiéis dentro das suas catedrais, mas não necessariamente isso tem impactado numa mudança da sociedade, porque muitas das vezes aqueles que enchem as catedrais, que enchem as mega igrejas, no seu convívio particular, no seu convívio comunitário, no seu trabalho, faculdade, casa, vila, não dão testemunho do Evangelho, porque na verdade nunca foram transformados, simplesmente foram convencidos de que ali existirá alguma vantagem, e acabam sendo caracterizados como aquela palavra dura do apóstolo Paulo, que aqueles que esperam em Cristo somente para esta vida são os mais miseráveis dos homens. Dentre os miseráveis são os mais miseráveis, porque muitos não tiveram oportunidade, mas alguns tiveram oportunidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo,
na sua pessoa bendita, ser transformados, ter contato com todas as suas bênçãos maravilhosas, ter comunhão plena com Ele, e resolveram negociar isso, trocar isso por algumas bobagens, algumas coisas banais que serão úteis somente para esta vida, que são até importantes, mas diante da salvação em Cristo Jesus e da plena comunhão são nada, né? Então, muitas das vezes é mais importante, mesmo não as tendo, ter a plena comunhão com o Senhor Jesus Cristo, ser verdadeiramente transformado por Ele e poder dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Certamente isso é mais importante do que todas as demais coisas que possamos conquistar, né? Que possa nos proporcionar alguma satisfação, algum prazer aqui nesta vida. Então é disso que estamos tratando. Veja, aqui na comunidade trata-se de nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho, pela qual sinceramente nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a confiança em Cristo para receber a salvação. Então veja que esta mudança de atitude, ela vai ser caracterizada por uma total confiança na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Quando ela, como já falamos, né, alcança a fé salvífica, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir música, e ouvir elogios, poemas, ouvir discursos políticos. Não, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, nas suas confrontações e nas suas esperanças que são comunicadas a partir da revelação da parte de Deus, ela alimenta a fé sobrenatural. O homem sai da sua fé natural e adentra pela fé sobrenatural, para entrar em contato agora com o mundo de Deus. E a partir desse contato, essa fé sobrenatural desperta, e a partir do arrependimento, né, que vem dessa abertura para o convencimento do Espírito Santo que está interagindo conosco, então o homem adentra por esta realidade da conversão. Ele vai agora ter uma mudança total de vida, um giro, onde ele sai do caminho de perdição no qual estava e passa a caminhar agora em direção à vontade perfeita de Deus, passa a caminhar agora em direção à comunhão plena com o seu Senhor. Então, com esse tipo de mudança, virão sinais, manifestações. Por exemplo, a confiança plena na salvação em Cristo Jesus. Por exemplo, a satisfação plena na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, quando a pessoa tem a sua sede sanada. Como Jesus Cristo disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Então, essa pessoa que antes era angustiada, andava à procura de muitas coisas para se satisfazer, que nunca estava feliz, nunca estava satisfeita, sempre estava com um vazio, com um buraco dentro do seu ser, um caos existencial. Agora ela está plenamente satisfeita. Não é que ela vai estagnar na vida agora. Agora tudo que ela conquistará será secundário em relação àquilo que ela já tem. Então ela alcançou, ela descobriu a pérola, como naquela parábola que Jesus Cristo disse, que um homem descobrindo que num campo tem uma pérola, ele vai, vende tudo quanto tem e compra o campo. Isso que eu achei impressionante. Ele não tem a possibilidade de comprar especificamente a pérola. Então ele compra o campo na qual ele está. Então vemos, dentre tantas coisas que podemos conquistar, todas elas são marginais, são paralelas em relação à principal, que é a pérola preciosa, o Senhor Jesus Cristo, que está nos ofertado através do conhecimento da sua palavra, nos ofertado através do contato com o Espírito Santo de Deus. Então temos aí a presença bendita do Senhor Jesus Cristo, e por isso, tendo o Senhor Jesus Cristo, que é o principal, as demais coisas pelas quais buscaremos, conquistaremos, são todas inferiores em relação àquilo que já temos. Então temos uma realização plena na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E a conversão, que é alimentada por esse sentimento de perdão, de aceitação, como o filho pródigo foi recebido pelo seu pai, de arrependimento sincero e verdadeiro, de fé salvífica, de plenificação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, quando a pessoa se sente plenamente saciada, em relação à sua sede, não sente o vazio existencial, ela agora vai ter atitudes que vão demonstrar este arrependimento, essa conversão verdadeira, que vão demonstrar que esta conversão de fato está fundamentada nas características que foram nos anunciadas pela palavra de Deus.
tá certo? Uma conversão que de fato é bíblica. Então, dando continuidade, vejamos agora alguns textos bíblicos que falam melhor acerca das características da conversão. Veja só, temos aqui falando sobre conversão, por exemplo, no Antigo Testamento ainda. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 30, versículo 9, que diz: Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. Temos aí a confissão, né, que é feita aí diante do povo, no sentido de que aquele cativeiro ao qual foram entregues, cativeiro babilônico, ele foi causado por uma atitude de afastamento, de desvio em relação à lei de Deus. O povo de Israel se desviou da lei do Senhor. O povo de Israel não estava mais levando Deus a sério, não estava mais comprometido em se consagrar a Deus e ser o seu povo. Deus não era mais o seu Senhor. Eles não tratavam Deus mais como seu Senhor, como Senhor deles. Não reconheciam o senhorio de Deus sobre eles. Então, consequentemente, veio o cativeiro. E o cativeiro trouxe aí grande tormenta a todo o povo. Só que o povo, coletivamente, ouvindo a palavra de Deus, rendendo-se a Ele e demonstrando essa atitude de arrependimento diante dos seus erros, dos erros históricos cometidos, viria sobre eles a misericórdia de Deus, restituindo-os à sua terra. Deus cancelando agora, Deus livrando-os do cativeiro, desde que observasse neles conversão, desde que observasse neles mudança de comportamento. Não adianta querer alcançar bênçãos da parte de Deus comprando-as, pensando que se pode comprar Deus com dinheiro, pensando que pode, né, pensando enganosamente, erroneamente, que seria possível comprar Deus com campanhas, com ofertas, com sacrifícios, diversos tipos de sacrifícios inventados pela mente humana. Não, o que Deus espera é uma conversão. Deus espera conversão verdadeira. Fé, arrependimento, reconhecimento de erros, tá ok? Humilhação, conversão, mudança de atitude. Uma vez que Deus enxergar essa iniciativa para mudança de atitude, porque a pessoa por si mesma não tem as condições necessárias, não tem a força necessária para mudar a sua vida, transformar a sua vida. Mas o que Deus quer ver a iniciativa. Então, uma vez que Deus percebe a iniciativa, o desejo, como Paulo deixou muito claro na carta aos Romanos, aquela intensa batalha travada contra o seu ser, o seu homem carnal, vamos dizer assim, os seus desejos, seus impulsos carnais. Quando Paulo fala, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu quero fazer, isso não faço, mas aquilo que não quero fazer, isso faço. E ele nos descreve em Romanos esta batalha com esses impulsos carnais, por causa do pecado, o pecado latente, comunicado aí desde a queda da humanidade em Adão, que torna-se pecado evidente quando emprestamos nossos membros como veículos da concupiscência. Mas temos que lutar contra isso. E quando Deus vê a iniciativa do homem em buscar resistir, lutar contra isso, é onde vem da parte de Deus o auxílio. Da mesma forma como Deus auxiliou Israel a libertação do cativeiro, Deus auxilia-nos na libertação do nosso próprio cativeiro, o cativeiro do nosso pecado. Deus nos liberta, Deus nos faz andar conforme a lei do Espírito. Andeis conforme a lei do Espírito e não cumprireis a vontade da carne. Então, vemos aí, tanto em relação a Israel, quanto em relação individualmente a cada um de nós, como Deus, observando a atitude de conversão, observando a atitude de mudança, de desejo, de iniciativa para a mudança, vem sobre nós o auxílio da parte de Deus. A mão poderosa de Deus nos auxilia.
Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Isso é dito ao profeta Ezequiel, no capítulo 3, versículo 9 do seu livro, está registrado que o profeta tem essa responsabilidade, como a igreja tem essa responsabilidade. A igreja tem a responsabilidade de comunicar a palavra de Deus tal qual ela é, para que as pessoas, uma vez confrontadas, uma vez alertadas, uma vez avisadas, muito bem orientadas sobre quais são as exigências de Deus através da sua palavra e qual é a graça que Deus comunica através de Cristo, elas possam tomar então essa decisão. Se uma decisão para conversão, virá sobre elas salvação. Se uma decisão para não conversão, se uma decisão para rejeição à palavra de Deus, o profeta não terá responsabilidade. Livraste a tua alma, como diz o texto. E o ímpio será responsável pelo seu mal. O ímpio será responsável pela sua iniquidade. Mas a igreja que não cumpre com essa responsabilidade é culpada junto com o ímpio. Por isso que é imprescindível que nós tenhamos com grande seriedade esta missão da proclamação do evangelho na íntegra. Então, que não somente um evangelho seletivo que pega alguns trechos que servem para massagear o ego, tá certo? Uma manipulação dos textos para amenizar, um evangelho enfeitado, um evangelho light, tá ok? Um evangelho que não confronta. Se nós fizermos assim, seremos responsáveis pelas pessoas que não se convertem e pelas pessoas que morrem no seu pecado. A igreja precisa assumir o seu papel, como o profeta Ezequiel foi chamado à responsabilidade de assumir o seu papel também diante de Deus, e ser um atalaia. Veja também esse texto aqui. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel 18:32. Vemos aí o que é o Deus da Bíblia. E dizem ainda alguns que não querem ver, alguns se fazem cegos, dizem ainda que não há manifestações de misericórdia no Deus, naquilo que é falado acerca de Deus no Antigo Testamento. Alguns até ousam dizer o Deus do Antigo Testamento, como se ele não fosse o Deus do Novo. Então temos aí, quando o Senhor declara pela boca do seu profeta que não há nenhum prazer na morte do ímpio, não há nenhuma satisfação da parte de Deus, muito menos predeterminação. É um absurdo a doutrina da predeterminação da morte e da condenação ao inferno de pessoas antes mesmo de elas tomarem decisões. O Deus da Bíblia não é esse. A Bíblia Sagrada nos fala acerca de um Deus que não tem prazer na morte do ímpio e de um Deus que exige dele um posicionamento. Se Deus exige dele um posicionamento, porque de fato existe a possibilidade dele se posicionar, dele tomar decisões. Decisões para a conversão ou decisões para não conversão, para ignorar o chamado do Senhor à salvação. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus que tem prazer na salvação e que e que chama a todos para essa conversão e para viver, para ter vida na parte, para ter vida da parte do Senhor, para ter vida em comunhão com Ele. Vemos também esse texto ainda em Ezequiel: mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu, procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Ezequiel 18:27. E fala até de que esta vida, esta alma que será conservada em vida, está atrelada a uma atitude de arrependimento, arrependimento que produz conversão, arrependimento sincero, verdadeiro, que produz mudança, e mudança caracterizada por essa conversão, esse convertere, mudar de rota. Era ímpio, agora quer ser justo. Era pecador, agora quer ser santo, né? Era errado, agora quer fazer o certo de acordo com a palavra de Deus. E esta conservação da alma em vida está atrelada a esta mudança. Então vemos aí livre-arbítrio, vemos aí escolha, vemos aí o prazer de Deus na salvação de todos, e vemos aí que esta atitude de conversão, de mudança, produzirá salvação, produzirá vida com o Senhor. Então, uma vez que o ímpio, confrontado
alertado acerca do seu pecado, reconhece-se pecador e tem iniciativa para mudança, para arrependimento, é Deus quem vai fazer a obra da regeneração na sua vida, e ele então será plenamente convertido para o caminho da salvação no Senhor Deus. Ezequiel, agora partimos para Oséias. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Em teu Deus espera sempre. Oséias 12:6. Um chamado eficaz. Ao longo da Escritura encontramos sempre esse chamado eficaz, esse chamado a uma atitude, esse chamado a uma decisão. Então, se é um chamado à decisão, há algo da parte do homem que deve ser feito, e Deus aguarda por essa atitude, por essa iniciativa. E a partir dessa iniciativa para a conversão virão recompensas, serão consequências benéficas, salvação, livramento do juízo, guarda da benevolência, tá ok? Então vemos aí como Deus de fato espera essa atitude da parte do homem, essa atitude de conversão, e como esse chamado à conversão é sério. Ezequiel, pois que considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Na mesma lógica daquilo que já temos abordado. Ezequiel, e convertendo-se o ímpio de sua impiedade, praticando a justiça e juízo, ele viverá por elas. Novamente, a vida, a justiça, o juízo atrelados a uma atitude, uma decisão de conversão, mudança de ação, mudança de atitude. Ezequiel 33:11. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta de seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? O chamado à casa de Israel para mudança de atitude para mudança de vida, mudança de vida atrelada a essa iniciativa de passar a ter um outro comportamento, ter uma outra forma de lidar, uma outra forma de se relacionar com Deus, não mais daquela forma desrespeitosa, daquela forma pecaminosa, mas agora reconhecendo o seu senhorio, submetendo-se à sua palavra e vivendo, tendo uma nova forma de vida. Agora a carta de Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20, que diz: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, vejamos aí que alguém estava na verdade, que alguém era conhecedor da verdade e vivia por ela. Este alguém que vivia pela verdade não está mais vivendo pela verdade, houve um afastamento dele. Há uma iniciativa, tá certo, de uma pessoa que permanece na verdade, um irmão, como ele comunica aqui, se comunicando com os irmãos, tá ok? E alguém o converteu, ou seja, apresentar-lhe a fé, apresentar-lhe as razões da fé, como Pedro falou, de uma forma tranquila, de uma forma clara, tá ok? Com tranquilidade, com segurança, apresentar as razões da fé, oferecer ajuda, oferecer apoio, oferecer orações, ok? Incentivar a pessoa a retornar ao caminho da salvação, e alguém o converter, ou seja, esta pessoa que tomou iniciativa, falando, confrontando às vezes a pessoa, mas também oferecendo ajuda, exortando, leva ela a tomar uma atitude e ter uma iniciativa de conversão, desviar-se do caminho que estava trilhando, distanciando-se do Senhor, caminho de condenação, e voltando para o caminho de salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida, como nós sabemos. Então essa pessoa que se converteu-se a partir de uma intervenção de alguém que lhe auxiliou, que lhe trouxe de volta a consciência, de volta à verdade. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Pecados esses que seriam consequência dessa vida inconversa, seriam consequência dessa vida que estava trilhando agora um caminho de condenação, e iria acumular sobre si diversos pecados, uma multidão de pecados, tá ok? E agora
converso novamente no caminho do Senhor Jesus Cristo, terá então esses pecados cobertos pelo sangue bendito do Senhor Jesus Cristo. Vejamos aqui na continuação: porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Esta é a palavra que com certeza marca, né? Marca o grande propósito de Deus conosco, né? Como Deus de fato tem prazer na conversão e como Deus de fato tem isso como algo fundamental, algo importante, né? Uma grande incumbência para aqueles que estão andando de acordo com a palavra de Deus e uma grande necessidade para todos aqueles que estão fora do caminho da salvação. Então, antes de qualquer coisa, antes de curas, bênçãos financeiras, relacionamento, tantas outras coisas que as pessoas estão em busca, antes de tudo isso, conversão. A pessoa ser confrontada com o Evangelho, a pessoa ter uma comunicação clara do Evangelho na íntegra, ter sua fé salvífica desperta, né? Arrepender-se da sua vida de pecado, arrependendo-se, converter-se, tá ok? Convertendo-se, ser regenerada, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é muito mais importante, isso é o grande milagre. Este é o milagre que transforma ladrão em homem honesto. É o milagre que transforma prostituta em uma mulher agora que vive de uma forma honesta, de acordo com a palavra de Deus. É o milagre que transforma pessoas violentas em pessoas pacíficas, servas de Deus. É o milagre que transforma a sociedade. Okay? É o melhor do cristianismo. Não tantas características que acumularam hoje debaixo do nome de cristianismo. Tantas coisas que são tão diferentes daquilo que o Senhor Jesus Cristo é e daquilo que ele ensinou. Este é o cristianismo. Esta é a verdade de Cristo Jesus, é a grande obra do Senhor Jesus Cristo. Não sistemas políticos, filosóficos ou ideias teológicas. Esta é a principal atuação, a principal ação do Senhor Jesus Cristo. A transformação de vidas. Vidas sendo transformadas, sendo mudadas, impactando a sociedade agora a partir de uma verdade que é vivida no seu dia a dia, no seu falar, no seu agir, no seu pensar. Tá ok? Então temos aí a conversão como um dos maiores fenômenos do cristianismo, a conversão. Na continuidade aqui, ainda utilizando o texto de Ezequiel, quando ele dá esse alerta, quando alguém disser ao ímpio, certamente morrerás, e ele se converter de seu pecado e praticar justiça e juízo, restituindo este ímpio o penhor, indenizando o que furtou. Veja só, características de um converso. As características de um converso. Em vez desse evangelho vendido, prometendo bênçãos materiais, prometendo coisas para as pessoas, um evangelho verdadeiro que confronta a pessoa no sentido de uma mudança real da sua vida, da sua atitude, da sua existência, de modo que este que antes era um ímpio, que não tinha piedade, não tinha amor, não tinha misericórdia, que roubava, que matava, que espancava, que enganava as pessoas, tá certo? Que era praticante de diversos tipos de coisas nocivas à sociedade, agora este converso busca restituir a sociedade naquilo que ele lesou. Por quê? Porque ele é alguém que foi atingido pelo evangelho verdadeiro. Ele foi atingido pelo evangelho revelado, pelas boas novas de salvação em Cristo Jesus, e foi transformado. Agora ele é uma nova criatura. Agora ele é alguém em quem o Espírito Santo de Deus habita. Tá certo? Então, ele tem essas características, são sinais de que ele é um verdadeiro converso, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida, não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Ou seja, a ele já é conferida a vida eterna, não por obras, mas pela graça salvífica de Cristo Jesus. Cristo observa nele iniciativa de conversão, e Cristo completa esta conversão. Com o quê? Com a sua justificação, com a regeneração, fazendo dele uma nova criatura, e com a plena santificação. E ele futuramente alcançará a glorificação, ressuscitando como Cristo ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem. Se ele ressuscitou, todos nós ressuscitaremos juntamente com
Ele. Então viveremos também a vida eterna que Ele tem e que Ele nos dá. Tá certo? E temos o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Não morrerá. Esta é a realidade que já era anunciada no Antigo Testamento e que é vivenciada plenamente no Novo Testamento. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. A plena anistia de Deus. Veja que é um proto-evangelho isso aqui. É uma anunciação antecipada daquilo que o evangelho dirá de forma aberta. Aquilo que Cristo anunciará no seu ministério. E aquilo que ele incumbirá a igreja, né, os apóstolos, os discípulos, a igreja no geral, de anunciar a toda a terra. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Isso aqui não te parece muito com aquilo que Tiago disse? Mostra-me a tua fé sem obras. Lutero, infelizmente, não compreendeu, né? Chamou de epístola de palha. Mas olhando melhor para isso, nós podemos entender. Não precisa ter tanta capacidade intelectual para entender. Tiago está dizendo, uma fé somente de palavras não vale nada. Uma fé somente de ideias, uma fé somente de filosofias, não vale nada, não serve nada, não é uma fé verdadeira. Não é uma salvação verdadeira. Mostra-me a tua fé sem obras. Como é que você vai mostrar uma fé sem obras? Uma fé simplesmente intelectual. Uma fé que está somente na sua cabeça, na sua imaginação. Você acha que tem, mas que não surte nenhum efeito, não produz nenhum resultado. E ele confronta. Mostre-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé. Veja, a salvação que Tiago está asseverando, a salvação na qual Tiago crê, não é uma salvação pelas obras. Ele não é salvo pelas obras e nunca disse isso. E nunca prometeu a ninguém ser salvo pelas obras. Ele é salvo pela fé. Só que como que essa fé se manifesta? Como nós comprovamos essa fé? Como nós, de fato, observamos essa fé salvífica na vida da pessoa? Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. As obras da fé indicam a fé salvífica que está presente nele, na qual foi salvo e produz resultados. Gera fruto. Sem fruto não adianta, não está ligado à árvore. Sem fruto não está ligado à árvore. É isso que Tiago está deixando muito claro. E aquilo que Ezequiel já anunciava, no livro dele, aquilo que o Senhor já havia revelado. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá. Responsabilização, graça condicional. Veja aí, como a própria Sagrada Escritura nos anuncia isso desde muito tempo. Se o justo se desviar da justiça, ele vai morrer na iniquidade. Se o ímpio desviar do pecado, da iniquidade, será justificado. Isso está atrelado a uma decisão, uma conversão. A pessoa se converte do caminho errado para o certo, ou se converte do caminho certo para o errado, e apostata. Tá ok? Então temos aí situações que são descritas de uma forma muito clara na Escritura. E convertendo-se o ímpio de sua impiedade, praticando juízo e justiça, ele viverá por elas. Aí temos aí o quadrinho, né? Essa animação, onde nos traz aí uma imagem ilustrativa, arrependimento. Então temos aí a pessoa que sente que cometeu um grave erro. Isso chama-se consciência. E aí temos, por exemplo, graça preveniente, conforme Armínio aí nos declara nos escritos dele. Algo de Deus nos homens, porque se não houvesse algo de Deus em todas as pessoas, mesmo naquelas que não estão em comunhão plena com o Senhor, mas tem alguma coisa de Deus nela, senão não teríamos pessoas que fazem coisas boas até fora do Evangelho. Por quê? Aquilo que aquela pessoa fez de bom, mesmo aquela pessoa não sendo um cristão, não sendo uma pessoa temente a Deus, mas alguma coisa que ela faz de bom é alguma coisa de Deus que restou nela. É uma graça preveniente, que aliás é algo que possibilitará o seu arrependimento sincero e verdadeiro, porque o livre-arbítrio não serve para se salvar. O arminianismo não afirma que o livre-arbítrio serve para se auto-salvar, isso não existe. O que existe é que Deus, na sua preveniência, Deus prevenientemente, vamos dizer assim, ele, sabendo, né, de antemão, conhecendo toda essa realidade, ele permite que haja no homem, mesmo naquele pecador, mesmo naquele que está condenado no seu pecado, há alguma coisa nele que clama, que necessita, uma sede, uma necessidade de Deus.
uma graça preveniente que está nele, e que quando o Espírito Santo de Deus comunica-se, é esta graça que dá-lhe forças, essa graça que lhe dá a possibilidade de tomar iniciativa e de reconhecer esse pecador. Reconhecendo-se pecador, possibilidade de arrependimento sincero. A partir do arrependimento, mudança de atitude, conversão. A partir dessa conversão, a imputação da justiça de Cristo. Com a imputação dessa justiça, justificação diante de Deus, santificação, regeneração, perdão total. E aí quando o homem sente-se plenamente salvo, alcançado, abraçado, reconhecido, aceito por Deus, plenamente aceito por Deus. Tem o seu nome escrito no livro da vida. É um processo que todos têm que passar. Todos, aqueles que vêm do mundo de uma vida sórdida, de pecado, de crimes, têm que passar. Aqueles que nascem dentro de uma igreja, num chamado berço evangélico, sendo ensinado desde pequeno na escola bíblica dominical, ele também tem que passar. Porque a salvação não vem por tradição. A salvação ela vem por aceitação de Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então também ele tem que passar pelo mesmo processo. Existem pecadores do mundo não redimidos, e existem pecadores redimidos. Esses são os dois grupos. Até dentro da igreja nós temos também pecadores. Só que se ele é um pecador arrependido, ele é um pecador redimido. Então, Cristo resgatou com o seu sangue, porque ele demonstrou de fato arrependimento e buscou perdão. Ok? Então temos aí características fundamentais da conversão. Dentre as características temos a chamada metanoia, como diz aí a definição, mudança, transformação de caráter ou na maneira de pensar, mudança que resulta ou é motivada por algum tipo de arrependimento. Então, a metanoia é uma mudança de mente. Se a gente for analisar o processo de conversão de uma forma mais detida, nós temos que observar essas características. Metanoia. E aí, lembrando-se de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé salvífica, não fé natural. Algumas pessoas até desprezam o conceito de fé natural, mas eu costumo dizer que a fé natural também é importante. Porque quando a pessoa perde a fé natural, ela passa uma corda em volta do pescoço e se pendura. Quando a pessoa perde a fé natural, ela engatilha uma arma e dispara contra a própria cabeça. Quando a pessoa perde a fé natural, ela atira-se embaixo de um trem, embaixo de um carro, ou atira-se de uma ponte. Ela não tem mais qualquer esperança, qualquer perspectiva de vida. A vida não vale mais nada para ela, porque ela perdeu até a fé natural. Agora, a fé natural não é suficiente para a salvação, precisa alcançar a fé salvífica. E para alcançar a fé salvífica é necessário um contato com a palavra de Deus. Então temos aí o Espírito de Deus comunicando, tá certo, com o nosso coração, reforçando a graça preveniente que já está em nós, despertando a nossa consciência para o pecado, a justiça e o juízo, tá certo? E a palavra de Deus nos indicando a salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir. Uma vez ouvindo a palavra de Deus, a sua fé salvífica é desperta e você passa a ter certeza de salvação em Cristo Jesus. Você confia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. A sua mente agora está aberta para a influência do Espírito Santo de Deus e para a influência do Senhor Jesus Cristo. Você sofre uma mudança de mente. Você sofre uma mudança interna. Não interessa se você é doutor, não interessa se você é um grande cientista, se você é um grande filósofo, se você é um grande político, não interessa se você é um gari, se você é um cortador de cana, se você é um analfabeto, não interessa. Você tinha conceitos de vida que não puderam conduzir você à presença plena de Deus, que não puderam te levar à salvação. A salvação não vem através da gnose, através do conhecimento, nem conhecimento esotérico, nem exotérico. Tá certo? Então a salvação não vem por autoconhecimento, como algumas pessoas até dizem que a salvação está em você, o autoconhecer-se. O autoconhecer-se vai fazer você entrar em contato com diversos problemas e diversos pecados que você tem. Então você simplesmente vai se encontrar com eles. Agora, para que você possa sofrer uma mudança e essa mudança seja eficaz, você precisa passar por uma mudança de mente no primeiro momento. Então você, a partir desse momento, você entende que o Senhor Jesus Cristo, sim, Ele é seu único e suficiente Salvador. O Senhor Jesus Cristo, sim, é o caminho que te conduz a Deus. O Senhor Jesus Cristo, sim, é a verdade. Independentemente de todos os conceitos, teologias, filosofias
tá certo? Que se possa construir. Ele é a verdade. Ele é o parâmetro agora. Ele é a medida de todas as coisas. Então aquilo que está de acordo com o Senhor Jesus Cristo é a verdade. Aquilo que está contra o Senhor Jesus Cristo é uma mentira. Ok? Então você passa por uma mudança de mente. Você agora permite que a mente de Cristo se manifeste em você. Como o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que ter a mente de Cristo. Tá certo? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a minha vida agora é vivida a partir da verdade que é Cristo Jesus. E aí Cristo Jesus se manifesta através de mim. E eu consigo agora alcançar a plenitude daquilo que Deus planejou para mim. Tá certo? Vou nesse caminho ascendente em busca da perfeita varonilidade, como Paulo fala na sua carta. Ou seja, o plano perfeito de Deus para a nossa existência. Nós podemos agora perseguir, claro, só alcançaremos a planificação da glorificação, mas estamos em busca de, certo? Estamos em busca da perfeita varonilidade, alcançar o plano perfeito de Deus para nós, a partir de uma atitude lá no início do processo de conversão chamada metanoia, mudança de mente. Se não houver mudança de mente, esquece. Não adianta mudar o vestuário, não adianta mudar a linguagem, não adianta mudar o endereço, tá certo? Não adianta mudar as companhias, se não tiver uma mudança de mente, metanoia, uma mente completamente aberta para a influência do Senhor Jesus Cristo através do Evangelho. Epistrefo é a mudança de atitude, a mudança externa. A metanoia é a mudança interna, a mudança de mente. A partir da metanoia desencadeará o epistrefo. Metanoia, mudança de mente. Epistrefo, mudança de atitude. Então, a partir do metanoia, mudança de mente, necessariamente suas atitudes serão mudadas. Porque agora você está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Você está vivendo de acordo com a verdade que é Cristo Jesus. E você quer manifestar na sua existência esta verdade. Você quer viver conforme a orientação, conforme aquilo que o Senhor Jesus Cristo afirma na sua palavra. Então a sua linguagem muda, seu comportamento muda, suas atitudes mudam, aquilo que foi declarado plenamente em Ezequiel. O ímpio se converteu do seu mau caminho e passou a manifestar uma atitude totalmente diferenciada, inclusive querendo restituir aquilo que ele havia prejudicado, aquilo que ele havia lesado. Isso é epistrefo. Essa epistrefo está ligada à metanoia. Mudança de mente, mudança de conversão. É importante não confundir conversão com regeneração, santificação, justificação. Regeneração, palingenesia. Estudamos já. Uma manifestação sobrenatural. Algo feito por Deus em nós, tornando-nos uma nova criatura. Éramos um ser completamente rendido ao pecado. Éramos um ser completamente impulsionado por desejos pecaminosos e destrutivos. Destruímos a nós e destruímos as pessoas que estavam em nossa volta. Mas agora Deus criou em nós um ser espiritual, uma nova criatura, uma nova geração, regeneração. Então somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é uma realização de Deus em nós, tá ok? Então temos aí a regeneração, temos a santificação, a plena santificação de Cristo Jesus no ato da salvação, quando ele atribui a nós, ele imputa sobre nós as suas obras. Então o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. No momento em que a pessoa abre seu coração para a influência, a salvação em Cristo Jesus, arrependimento sincero e fé, ela é plenamente santificada. Ela está diante de Deus plenamente santificada, com seus pecados perdoados, completamente perdoados. Essa coisa de juízo investigativo é uma invenção da cabeça humana, de pessoas que não aceitam a verdade do Evangelho. O que existe a salvação é pela fé, e a salvação é pela graça de Cristo Jesus. A graça é a favor imerecido. Se começar a dar as definições para a graça, está fugindo da verdade. Graça é favor imerecido. Por mais que a salvação seja um escândalo, porque você olha, fulaninho fazia isso e fazia aquilo, e agora diz que é salvo. Muito bem, se você está escandalizado com isso, reclame com Jesus. Foi Jesus que estabeleceu isto desta maneira. Ele na cruz do Calvário, sendo santo, sendo inocente, morreu pelos pecadores. Tomou a cédula que era contra nós, como Paulo diz em Colossenses, e cravou-a, presta atenção, cravou-a na cruz.
É responsabilidade dele, ele tomou para si. Então o que acontece? Diante de Deus está plenamente santo. Agora vai ter que manter a santificação. Santificação progressiva diz, você vai ter que constantemente rejeitar, como Cristo disse, negar-se a si mesmo. Por que negar-se a si mesmo? Porque você não pode dar lugar às concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida, como João diz na sua carta. Então você tem que negar-se a si mesmo, para que seus membros não sejam veículos da concupiscência, como diz Paulo em Romanos. Santificação progressiva. Você foi plenamente santificado e você tem que manter-se santo. Justificação. Jesus imputa sobre nós a sua justiça. Ele é justo, mas ele morreu pelos pecadores, para imputar sobre eles a sua justiça. Tá certo? O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Então, esse processo de regeneração, santificação, justificação, plenamente ações miraculosas, sobrenaturais de Deus na vida de cada um. Este é o maior milagre. Esquece cura de caroço, de pereba, de perna, esquece bênçãos financeiras. Tudo isso é bom e maravilhoso, mas é nada diante disso aqui. Diante desses milagres, é nada. Esses milagres mudam vidas e mudam sociedades. Tá, okay? O impacto sobre a sociedade é tremendo de uma pessoa regenerada, santificada, justificada e conversa. Ele passa por esse movimento, essa transformação sobrenatural, e o resultado é metanoia, mudança de mente, que produz epistrefo, mudança de atitude. Então aqui temos a questão da pessoa que vivencia esta realidade, é exatamente a pessoa que está vivendo em plena comunhão com Cristo Jesus, e as pessoas nas quais Deus confia para a realização da sua grande obra. São essas pessoas que constituem, veja, presta atenção, a igreja hall de membros, tá certo? A igreja física e a igreja espiritual, o corpo de Cristo, corpo místico chamado, né? O corpo de Cristo, aqueles que estão ligados à cabeça, quem são? Aqueles que fazem parte do corpo. Quem faz parte do corpo é quem passou por essa transformação, tá certo? Quem passou por regeneração, santificação, justificação, ele se arrependeu verdadeiramente, ele tem fé salvífica e ele é um converso. Ele se converteu de verdade. Ele está no corpo, ele é a igreja. A igreja não são os templos de pedra nem CNPJs. Ele é a igreja. Ele é a igreja juntamente com outros que também são igreja. Agora, eles têm que, juntamente, se organizam em igrejas físicas. Tá ok? A igreja, corpo místico de Cristo, os salvos em Cristo Jesus, eles congregam com outras pessoas numa igreja física, constituindo o hall de membros, que é feito por pessoas salvas, por pessoas que ainda não são salvas, por pessoas maduras na fé, por pessoas que estão amadurecendo na fé. É uma coletividade. Só que essa coletividade depende muito daqueles que são verdadeiramente conversos. Aqueles que são verdadeiramente conversos têm que tomar a frente. Aqueles que são verdadeiramente conversos têm que suportar os fracos. Aqueles que são verdadeiramente conversos têm que pregar a verdade. Aqueles que são verdadeiramente conversos têm que denunciar o engano, denunciar a mentira, a falsidade, a distorção, para assim manter a igreja hall de membros, a igreja física, a igreja CNPJ, tá certo? A política eclesiástica, vamos dizer assim, que é praticada dentro das igrejas hall de membros, igrejas físicas, mantê-las submissas à verdade de Cristo Jesus. Ok? Mas depende para isso de uma atitude da igreja do corpo místico de Cristo Jesus, a igreja dos conversos, a igreja dos salvos. Tá ok? Então, isso aí já é um tema para a eclesiologia, mas somente para a gente ter uma abordagem aqui. Então, temos aqui características, né? Uma verdadeira conversão requer arrependimento e fé, já esclarecemos. Aí, na continuidade, nós vamos falar sobre redenção. Na próxima aula, vamos estar abordando aí um importante aspecto da soteriologia chamado redenção.